Indo mais adiante, em relação ao que nós vimos no nosso último encontro, nós percebemos a narrativa que diz, por exemplo, de uma terrível tentação que veio a Jesus. Está descrita no Evangelho de João. E quando se diz que alguns gregos subiram à festa em Jerusalém, onde Jesus estava, e sabiam de Jesus, vinham ouvindo os rumores, as conversas sobre ele, já desde muito longe. Alguns viajantes que iam e que vinham, que usavam, havia mares que cruzava Israel, e que vinha da África e dirigia-se ao Oriente, e que tinha, naquela faixa onde estava o Estado de Israel, a chamada Palestina, era um fluxo obrigatório de conexão, era uma highway, era uma banda larga, das mais largas, ou a banda mais larga que havia na Terra, a highway mais importante para se fazer informações e fluxos mundiais se conectarem. Por isso, o que ele faz, o que ele diz, começa a viajar e a ir longe, como os evangelhos anotam ao afirmarem que a sua fama corria para toda parte e atingia e tinha alcances cosmopolitas que viajavam e que recebiam compartilhamentos de informação impensáveis. De modo que esses gregos, o que se diz fora do Novo Testamento, nas tradições mais antigas, é que eles chegaram ali com uma missão, com a incumbência que lhes fora dada pelo rei de Edessa, na Ásia Menor, e que disseram, olha, chamem esse homem para cá, esse mestre, porque todas as notícias que eu tenho me dizem que ele será morto a qualquer momento. Porque a mente dele é dilatada demais. E ele está cercado por uma população de religiosos fanáticos. Jesus morava no Estado Islâmico daqueles dias. Não havia nenhuma religião mais parecida com o ISIS, nem com o islamismo radical, fanático de hoje, do que o farisaísmo dos dias de Jesus e algumas outras seitas daqueles dias. Sem falar que a ambiência do Sinédrio vinha carregada do mesmo espírito da hipocrisia religiosa que a gente vê hoje manifestado em boa parte dos sheiks islâmicos, profundamente vendidos, corrompidos e mentirosos, de muitas faces. Então o rei de Edessa, quando viu o contexto, disse, claro que não vai dar. Imagine só, quanto tempo Jesus iria sobreviver no ISIS, no Estado Islâmico, quanto tempo Jesus iria sobreviver entre os talibãs, quanto tempo Jesus iria sobreviver entre qualquer desses grupos radicais que a gente conhece. Não iria. E o rei de Edessa disse, vamos salvá-lo. Era uma oferta de salvação para o Salvador. E eles foram, aproveitaram a ocasião da festa, todos reunidos, muita gente em Jerusalém, um fervilhar extraordinário. Eles procuraram um dos discípulos de Jesus e disseram, leva a gente até ele, porque nós temos um recado. Contaram a história inteira. O cara se impressionou, certamente, disse, puxa, é inegável que a coisa aqui está feia, a gente vive fugindo, a gente vive em estado de retirada, de fuga, de saídas noturnas. Toda hora nós temos que recorrer a esse expediente de
Em sabendo que querem matá-lo, a gente vai para outro lugar, volta depois de um tempo, mas não dormimos nunca todas as noites no mesmo lugar, a gente está sempre mudando de lugares. É perigoso andar com ele e é cansativo. E que oferta maravilhosa. Aí levou os gregos até Jesus e os gregos disseram, olha, o convite é este, para que tu não acabes agora com 33 anos, ao contrário, para que tu vivas vida longa. Era uma oferta para que Jesus trocasse a conquista da vida eterna por longevidade e imortalidade. Era uma tentação que carregava o apelo da fisicalidade no espaço-tempo com uma força enorme, porque a nossa habitação espiritual do espaço-tempo, a nossa incorporação, a nossa encarnação, a nossa manifestação espaço-temporal, que involucra o nosso espírito, sofre a tentação profunda da vinculação ao espaço-tempo a qualquer preço e a qualquer custo. Dá-nos medo, dá-nos pânico do nosso estado essencialmente espiritual, desconectado das concreções corpóreas. São poucos os humanos que aprenderam a lidar e até a regozijarem-se quando forem libertos da contingência do espaço-tempo a fim de experimentarem as ilimitações das novas dimensões em Cristo. A maioria está presa a essa contingencialidade. Basta ter um corpo, basta ter idade, basta ter pai, ter mãe, ter filho, ter neto, ter amigo, basta comer com prazer, basta beber com alegria, basta olhar para a vida com bondade, basta isso tudo para que a nossa existência fique carregada naturalmente de uma vontade de continuidade aqui. É um apelo muito forte e que não tem nada errado nele. A gente tem que tentar viver vida longa, saudável, lúcida, pacificada. É parte da bênção de Deus que a gente almeja ver os filhos dos nossos filhos. E vivemos isso com o coração sereno, com alegria, abençoada, não porque tudo é perfeito, mas porque todos estão sob a graça. E o crescimento do mesmo entendimento. É para isso que se quer ter longevidade. Longevidade para qualquer outra razão é longevidade pervertida. Longevidade só é saudável quando é para ver o bem. Então o apego era natural. E Jesus sentiu a dor daquele oferecimento. Porque ele já carregava a sombra da cruz como projeção do seu olhar, o tempo todo para onde ele enxergava e na direção na qual ele olhasse, ele verificava que a cruz era inevitável. E vem essa oferta. E você já imaginou a tentação? A tentação foi séria. Tão séria que eu paro aqui e continuo com você no nosso próximo encontro, falando a respeito disto.